Olá, meus alunos, como vai? Tudo bem? Estão prontos para mais uma aula? O tema de hoje será artigo. Artigo não é novidade, você já conhece, a gente já conversou um pouquinho em sala de aula, só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse conteúdo, tudo bem? Primeiro a gente precisa saber qual é a definição de artigo. Artigo é a palavra que vai acompanhar o substantivo e vai primeiro determinar, dizer se ele é algo específico ou indeterminar, falar de modo geral. Ele também vai identificar se o substantivo está no gênero masculino ou no gênero feminino e também se ele está no singular ou no plural. Nós sabemos que os artigos são o a, os e as. Esses são os mais comuns, né? Só que existem algumas alterações que acontecem na sua estrutura que a gente vai conversar já já. Vejamos os dois exemplos. Primeiro, a caixa estava na cadeira. Quando eu digo a caixa estava na cadeira, eu estou me falando do objeto, de uma caixa de papelão, uma caixa, seja ela do material que for, ou eu estou falando de uma pessoa. No caso de uma mulher, uma pessoa que trabalha nesse serviço como caixa de mercado, como caixa de um banco, Eu não sei nessa frase se eu estou me referindo ao objeto ou à pessoa, porque dá mesmo esse duplo sentido. Mas se eu coloco no masculino, o caixa me atendeu bem, eu tenho certeza que eu estou falando de um homem, Porque uma caixa de papelão não pode me atender, não é? Eu acho, né? Bom, pode ser que as coisas mudem no futuro, mas por enquanto, não. A gente vai seguir falando um pouquinho sobre a contração. O que é a contração? Quando eu pego uma preposição, preposição, que palavra é essa? Bom, a gente vai falar rapidamente sobre a preposição, porque não é o nosso foco, tudo bem? Então, quando eu pego uma preposição, que é aquela palavra que une dois substantivos, exemplo, se eu digo café com leite, a minha palavra com está unindo o substantivo café com o substantivo leite. Então, essa é a função da preposição, unir as palavras. Voltando ao nosso assunto. Quando eu pego uma preposição, e as mais famosas são a, de, com, para, quando eu pego uma preposição e eu uno a um artigo, acontece uma contração. Por que isso é necessário? Existem alguns verbos que vão pedir a união de uma preposição com um artigo. Exemplo, se eu preciso dizer algo referente a ir a algum lugar, eu não digo assim, fui ao mercado. Não é isso? Esse ao, ele é uma contração. É a união da minha preposição a mais o meu artigo o. Eu junto os dois para complementar o sentido do meu verbo. Então, quando eu digo que eu fui ao mercado, eu estou usando o exemplo de contração. Viu? Não precisa ficar preocupada, a gente usa isso todo dia. Quer ver outro exemplo muito fácil? Quando eu digo o do. O do é a contração da preposição de mais o artigo o. Mas por que a palavra contração mesmo? A contração é a união de duas palavras e nessa união pode-se perder algo. Quando eu uno a preposição de com o artigo o e some. Então é por isso que é uma contração. Se uniu a preposição de, mas o artigo o, nessa união o e teve que sair, ele se perdeu. Esse assunto é um assunto muito simples, muito rapidinho, então agora vamos partir para a prática, ok?